Olá, pessoal. Desculpa o atraso. Vocês estão me escutando? Quem estiver aí, me dá um feedback que eu estou aprendendo a lidar com toda essa tecnologia. Esse ano é um ano que eu quero muito me aprimorar, né, nesse trabalho online. Estou ajustando aqui, ver como que está aí para vocês. Bom, acho que vamos embora, né? Então, boa noite. Eu já estou vendo que tem aqui. Ai, quem que está aí que possa falar comigo? Está me ouvindo bem? Eu não estou vendo aqui. Me dá um oizinho no chat. Você está me ouvindo bem? Bom, a minha câmera, né, tá um pouco embaçada, mas eu acredito. Ai, Rosângela, seja bem-vindo. Boa noite. Você está me ouvindo bem, Rô? Eu estava tentando outro jeito de fazer a transmissão, mas não deu, enfim. Então, vamos por aqui que deu certo. O som edita ótimo. E é isso que importa, né? A imagem vai ficar meio esquisita, mas o que importa é o que eu vou falar. Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Márcia de Paula. Eu já trabalho com apometria desde 2015, que eu conheci esse formato da apometria, que foi o Palermo, José Palermo, né, da Casa da Luz de Santos, que montou esse formato. E quando eu conheci a apometria, para mim foi um divisor de águas, né? Eu que tinha muita sensibilidade, eu já sabia dessa sensibilidade, mas eu não sabia lidar muito bem. Vim de uma família muito católica, né? E com alguns dogmas e assim, né? Algumas podações, vamos dizer assim. Mas eu, desde pequena, eu me lembro com muita sensibilidade. Então, quando eu ingressei no mundo de autodesenvolvimento, que primeiro eu fui me trabalhar, né, com a programação neurolinguística, lá eu conheci, logo em seguida, né, a constelação familiar. E ali eu vi o quanto eu era realmente muito sensível, quando eu sentia o campo, né, como eu conseguia fazer uma sintonização, vamos dizer assim, com a frequência da outra pessoa. Angela Silvia, seja bem-vinda. Boa noite, Ana Rosa. Boa noite. E aí, com a constelação, as coisas começaram a aflorar mais ainda. Então, isso foi em 2011 que eu conheci a constelação e comecei a atuar, né, com a constelação para mim, né? Tava fazendo a formação com a Mimanza lá em São Paulo. E aí eu comecei a ter muita sensibilidade, e depois que acabava as constelações, eu ainda ficava, é como se eu ainda tivesse no papel, né, de quem eu estava representando ali, porque quando eu era uma facilitadora, às vezes eu também tinha que entrar, né? Eu não tinha muito público, né? Que aqui em Jacareí eu fui uma das primeiras, né, a trazer a constelação familiar para cá. Então eu comecei a ter problemas, né? E falar, não, tem alguma coisa errada, né? A gente um trabalho lindo da constelação e de repente eu fico mal, né? Todo mundo sai bem, eu fico mal. E aí eu lembro que eu liguei para uma amiga que, inclusive, é consteladora também, mas ela trabalhava com a Mimanza, né? Então ela tinha muito mais conhecimento do que eu, até por trabalhar lá da equipe da Mimanza. E eu perguntei para ela, né? Falei, amiga, como que sai disso, né? A gente acessa um monte de coisa e depois eu fico com aquilo, e como que eu saio disso, né? Ai, Adriana, seja bem-vinda. Ó, vocês fiquem à vontade para fazer pergunta, tá bom? Daqui a pouco eu vou responder. E aí ela disse assim: eu fui trabalhar a minha mediunidade, eu fechei meu corpo. E eu falei: eita, não, isso não é muito para mim. Não, nenhum preconceito, né? Mas não era isso que eu estava buscando, né? O meu trabalho com a constelação não estava ligado a nenhuma religião, né? Porque ela não é um trabalho, né, de dogmática de religião nenhuma. Então, eu comecei a fazer o trabalho de meditação muito forte e começar a pedir, né? Eu sempre acreditei no meu anjo da guarda, na Mestre Maria, nos mestres ascensionados, né? Quando eu comecei a estudar um pouco mais conhecer da eubiose, né?
Então, e veio uma vez para mim isso, a apometria. Então, eu fui buscar, conheci uma moça em São Paulo que já tinha me falado da Casa da Luz, do trabalho que se fazia lá com a apometria, e eu fui conhecer e, resumindo toda a história, fiz o curso, também fui voluntária lá na Casa da Luz, no ano de 2015 inteiro. Fiquei lá quase um ano trabalhando como voluntária. Comecei a trabalhar, né, com a apometria no consultório, no Casina. Oi, Elaine, seja bem-vinda. E aí, nisso tudo, eu me dei conta que a apometria é que tirou, sabe, aquela coisa pesada, densa, aquela vibração que eu não sabia lidar, que eu saía, né, das constelações com aquele peso, e aí, né, comecei a trabalhar isso em mim, me aprofundando mesmo, né, com a técnica da apometria, estudando, lendo. E eu lembro que eu fui fazer eu já tinha reciclado, né, na Casa da Luz, quando eu fiz o curso de apometria, fiz mais uns 3 lá reciclando, e até que eu fui até o Palermo, em Santos, que ele que desenvolveu esse formato. E quando eu cheguei lá, né, fiz o final de semana todo o curso com ele, e ele me disse: você vai abrir um núcleo da Casa da Luz em Jacareí. Eu já sabia, eu estava te esperando. Deu o quê? Imagina, né? Só que antes a Márcia Regina, que era na época a dirigente da Casa da Luz de São Paulo, ela já tinha falado isso para mim. Ela falou: você ainda vai abrir um núcleo da Casa da Luz lá em Jacareí. E aí, enfim, resumindo toda a história, o Palermo, né? Eu falei: Palermo, eu tenho conhecimento de prática, de leitura, mas eu não tenho a experiência que você tem, né? Que a Márcia Regina tem. Enfim, né? Eu tenho vontade, sim, de trabalhar, de auxiliar, de fazer esse trabalho voluntário, mas não sei como, e coisas, e por aí vai. E ele falou assim: não tem problema, eu vou te dar todo o material, a apostila já está pronta, se você quiser acrescentar mais alguma coisa, mas está aqui tudo na sua mão. E ele me deu tudo assim na mão, eu falo, foi um presente. E desde então, eu já fazia, né, um trabalho voluntário no Casina com a apometria Índigo S, que ele, no formato dele, só que quando ele me deu, né, o aval, vamos dizer assim, eu comecei a dar o curso de apometria e abri o núcleo da Casa da Luz aqui em Jacareí. E eu tive muitos aprendizados, muitas vivências, muitas experiências, muitos feedbacks. Elaine Mauro, já falei oi, Maria das Dores, boa noite. A Rosângela, já recebi a apometria e gostaria de entender mais sobre. Pode deixar que eu vou explicar. E a Adriana, não esqueçam de deixar o like. Gratidão, Adriana. E toda essa experiência que eu tive, né, com a Casa da Luz foi muito rica, porque eu formei, vamos dizer que, nossa, com certeza mais de 100 terapeutas, né, com esse formato apométrico. E então tinha o feedback deles também, né? Eles vinham, me pediam auxílio. Só que antes disso, eu aplicava apometria, eu atendia 30 pessoas por semana, gente. E todas que eu atendia, eu aplicava apometria. Então, eu tive muita experiência no consultório, atendendo individualmente essas pessoas com apometria. E o que mais me chamou a atenção foi o quanto o auxílio da espiritualidade, né? Essa espiritualidade sem dogma, essa espiritualidade sem um formato religioso, sempre esteve presente me auxiliando. É uma coisa muito surreal, né? Precisa mesmo dessa sintonia. Eu lembro uma vez que eu estava atendendo, vamos ver se ela vai aparecer por aí, não vou dizer o nome dela. Eu estava atendendo uma mulher que frequentava muito Casina com apometria e me veio muito a sensação de pôr a mão no baixo ventre dela, porque a gente vai em cada chakra, limpando, né, realinhando, e depois eu, nas falas, né, que é o enunciado de limpeza, de reajuste, de cortes também energéticos, a gente fica com as mãos livres. Então, eu gostava de aplicar reiki, aonde eu sentia no corpo da pessoa.
E dessa moça veio dessa moça não, uma mulher já de 50 e poucos anos, pôr no baixo ventre dela. E eu percebi que ela começou a sentir um desconforto. Naquele momento, me deu um certo receio de continuar com a mão ali. Mas existia uma presença do meu lado que era tão grande, energeticamente falando, que eu não conseguia sair do lugar. E, de repente, eu vi na minha tela mental um homem de jaleco branco me dando orientação do que fazer. E aquilo para mim foi muito surreal, mas essa mulher eu tinha um pouco mais de liberdade com ela, porque várias situações da vida dela ela foi, né, tratando comigo, então eu tinha um pouco mais de liberdade e eu falei para ela o que eu senti, quem estava ali falando comigo e dando orientação. E ela já tinha andado, né, em várias religiões, inclusive na espírita, e ela falou assim: eu sei quem eu sei, é um médico alemão que, que esteve aí, eu vi, e aquilo, sabe, me assustou muito, porque até então eu não tinha tido essa experiência, eu ainda não tinha aberto o núcleo da Casa da Luz aqui em Jacareí. Mas ele me orientou, né? Claro, tudo na minha tela mental, no meu ouvido interno, para dizer para ela que ela tinha recebido uma microcirurgia ali, do lado esquerdo do ovário, assim, assado, que então ela não fizesse força, como se fosse uma pós-cirurgia, né? Ela tivesse uns cuidados nos próximos 3 dias. E eu fui acompanhando ela. E ela me disse que sim, ela sentia, ela acreditava e que ela ia fazer, e ela foi me dando os feedbacks, que ela sentia um desconforto, que parecia que o corpo dela precisava descansar mais, que aquela região estava mesmo assim mais sensível. Então foi muito legal essa primeira experiência e eu comecei a me sintonizar mais ainda, assim como eu já vi, né, a mestre Kuan Yin trazendo uma energia muito rosa, né, cristalina para o chakra cardíaco de uma pessoa, que na hora ali da apometria a pessoa começou a chorar desesperadamente, e aí no final a pessoa me contou que ela estava com um aperto muito grande no coração e que veio para a consciência dela que era a falta de perdão, que ela precisava perdoar uma pessoa. E, então, assim, muitas experiências eu comecei a ter com toda essa espiritualidade individualmente e o feedback das pessoas. Até que eu fui para a Casa da Luz e lá na Casa da Luz eu comecei a ter outras experiências. E as experiências na Casa da Luz, muitos terapeutas me davam também esse feedback, me falando das suas visões, das suas percepções. E teve um dia que veio para mim que a gente ia ter um médico lá, um cardiologista, e que ele era para eu pôr ele para trabalhar na maca, porque ele iria fazer cirurgias cardíacas e que não seria ele, né? Seria uma outra egrégora, mas que precisaria da energia dele, do conhecimento dele, daquele momento. Aquilo foi surreal, gente. Foi questão, sei lá, de 6 meses, esse médico apareceu. Ele primeiro foi constelar comigo, uma constelação muito difícil, só eu e ele. Então, com toda a minha sensibilidade, eu me entreguei mesmo, e ele confiou. E depois, a gente conversando, ele recebeu a apometria, ele gostou, ele também tinha um grande conhecimento da família, que desde pequenininho era do centro espírita. Eu fiz o convite para ele disse que sentiu e ele foi trabalhar na Casa da Luz. Quando este médico começou a trabalhar na Casa da Luz e eu via ele lá na maca, né, fazendo os movimentos, mexendo aqui nessa região. E era interessante que ele mexia só no cardíaco, ele mexia, parece que perto do pulmão também. Era diferente, era alguém que realmente parecia, sabia da técnica, né, vamos dizer assim. E até que um dia eu vi ele com umas mãos muito compridas, assim, e parecia que o corpo dele tinha um outro corpo, como se fosse de um louva-a-Deus. Esse dia, para mim, eu falei, agora eu pirei de vez, né? Quem ia na Casa da Luz, eu falava que eu não era louca, eu era lúcida. E nesse dia em diante, eu comecei a ver isso com outros terapeutas e outras experiências, né, de outros seres espirituais universais começaram a se apresentar mais ainda. Bom, enfim. E as coisas foram andando e chegou a pandemia, né? A gente teve que parar com a Casa da Luz.
eu comecei um outro trabalho meu próprio, interno, né, de conexão com a espiritualidade, com a natureza. Então, as minhas experiências extrafísicas começaram a ficar mais aguçadas ainda. Desdobramentos, sonhos, visões, acessar campos, acessar outras consciências, vir, sabe, mensagens, às vezes da própria pessoa que tinha passado aqui, sei lá, falado só um oi, de repente vinha assunto daquela pessoa para eu dar um feedback, aquela pessoa estava passando por aquilo, e aí eu comecei a ficar mais sensível e sempre me firmando com essa egrégora universalista, até que eu cheguei a ter contato com a minha família estelar, que são os felinos, e aquilo tudo para mim foi muito louco, para não dizer outra coisa, né? E só que tudo mudou. Aí tudo mudou mesmo. Eu era muito assertiva já com a apometria, mas depois que eu comecei a ter a conexão com a minha família estelar, tudo ficou muito mais sutilizado, coisas que não dá para falar com qualquer pessoa, mas aquilo faz muito sentido na vida da pessoa, no que ela está passando, né? É por trás daquilo que ela acha que é. Então, até que chegou o momento que eu. A Adriana está falando aqui. Não, Maria, das duas. Gratidão pelo ensinamento. Fica aí que tem mais. Adriana, eu fiz um transplante de fígado na apometria há uns 10 anos atrás. Graças a esse benefício, não precisarei fazer no físico. E legal você ter falado isso, Adriana, porque muitas mulheres, principalmente, que fizeram abnoplastia, né, que retira o abdômen, aí tem que refazer o umbigo, né, de novo, me perguntam, o que eu faço, né, porque não tenho mais um umbigo. Isso, fisicamente, não, mas o seu corpo mental... mental não, seu corpo emocional, que está ligado ao chakra sexual, ele está aí, porque nós temos 7 corpos, né? E a apometria trabalha todos os corpos. Quando chega no físico, né, que já ficou doente, é isso que você fez, né? Você já foi fazer um transplante antes de ter que ir tratar isso fisicamente, então já tratou ou no seu corpo mental, ou no seu corpo emocional, ou no seu corpo astral. Aí, claro, né, onde você foi, com certeza eles acessaram em qual corpo já estava acometendo, né, um problema no seu fígado. E a mesma coisa as mulheres, da abnoplastia ou da... que retira o útero, né, retira tudo, então retira a vesícula, por exemplo, né? Então, tirou no físico, não quer dizer que ela não tem mais aquele espaço físico, mas a memória daquele órgão existe porque está ligado a um chakra. E o chakra está ligado com uma área, né, física e também dentro do olhar de cada chakra ligado a uma área da vida. Assim como o chakra, por exemplo, cardíaco está ligado com o amor incondicional, né? Não é simplesmente o amor, porque eu amo meu pai, eu amo meu filho, não, é um amor incondicional. Assim como está ligado, né, com a tristeza, está ligado com o pulmão, fisicamente. Então, a gente vai olhar na apometria as sensações que a pessoa está passando e buscar limpeza. Então, essa apometria, né, que o Palermo desenvolveu e que agora eu acessei... eu diria que é um plus, né, do que eu tenho conseguido acessar, juntando, né, toda a técnica, mais a espiritualidade universalista, mais a egrégora que está comigo, mais a minha missão de alma, mais a minha missão da minha mônada, né, com a minha família estelar. Então, as coisas estão muito mais afloradas. Então, veio o momento, né, que eu recebi essa orientação de aplicar a apometria para 3 situações, 4 situações muito pontuais. Não vou mais aplicar a apometria para aquela pessoa que não passou bem, não dormiu bem e precisa de uma limpeza energética ali na hora, porque ela está mal. Não, às vezes ela não precisa da apometria, ela precisa de um banho de ervas, ou ela precisa de uma oração, ou ela precisa de um reiki, ou ela precisa de um benzimento, só isso. Eu não preciso mais abrir totalmente a frequência dela para fazer esse ajuste nela, essa limpeza nela, né? Foi isso que foi me orientado. Daqui para frente, as apometrias que eu vou aplicar são para pessoas
com problema de saúde emocional, que está ligado com a depressão, né? Então, pessoas que estão sendo levadas, né, a essa doença, mas isso está ligado com a tristeza profunda, então, aí cada caso é um caso, mas assim, ó, tá com depressão, síndrome do pânico, pode me procurar, porque eu tenho certeza que eu vou ser muito assertiva no seu atendimento. Pessoas que estão com problema de relacionamento, né? Então, o relacionamento amoroso, seja casamento, seja noivado, seja namoro, seja uma situação muito difícil com alguém da família, né? Eu não consigo me relacionar com meu irmão, eu tenho muito problema com a minha sogra, né? Porque sogra entra para o sistema, hein, gente? Então, assim, pessoas que estão para resolver, mas para resolver mesmo essa questão de relacionamento amoroso, pessoas que estão com problema financeiro, então, assim, trabalha, acontece alguma coisa que o dinheiro some, ou está sendo roubada, vira e mexe está sendo roubada, ou então não consegue recurso financeiro nenhum, já estudou, já fez isso, já fez aquilo, e não vai, não tem jeito, não vai. Então, pessoas com esse perfil também, eu tenho uma frequência para trazer a clareza e resolver mesmo essa situação, né, na vida da pessoa com outra consciência. E a missão de vida, né? O que você veio fazer aqui? Porque às vezes você não tem problema nenhum disso, mas você não é feliz, né? Você fala, eu tenho todo o dinheiro do mundo, meu marido é maravilhoso, a minha família para mim é super tranquila, mas eu não encontro, sabe? Então, também essa questão profissional, muito pontual, ligada à missão de vida, são esses, vamos dizer assim, essas 4 áreas da vida que eu vou continuar aplicando a apometria. Eu não vou mais aplicar a apometria naquelas pessoas que, como eu disse, né, não dormiu bem ou está uma semana de estresse e quer receber uma apometria para apaziguar, para reequilibrar os chakras, né, e trazer uma calmaria. Não vai rolar mais. Então, a Adriana também aqui. Fiz apometria com a Márcia no final do ano e ela disse que eu não estava bem de saúde. Eu fui ao médico e fiz exames, deu ruim mesmo. Deu ruim, ótimo. Agora vou voltar aí para tratar em todos os aspectos. Olha, então, é isso, sabe? Então, agora, eu também estou aprendendo, né, a canalizar a energia a energia que eu tenho, né, disponível, ligada a essa egrégora que está trazendo para uma consciência espiritual. Por isso que o tema é esse, apometria e consciência espiritual. Se a gente não tiver consciência espiritual, muitas vezes a gente não sabe nem o caminho, porque são tantas informações, são tantas pessoas que na mídia agora, né, na era de Aquário, vocês vão ver o tanto de post, tudo é internet, né? Então, cada hora é um post com mensagem subliminar, sabe? Desbloqueie a sua vida em 21 dias, né? Desbloqueie a sua vida financeira, ganha dinheiro, né? Outro dia eu vi, não quer dizer que seja impossível, mas uma pessoa usando, né, a técnica da lei da atração de outra forma, dizendo que até na Mega Sena ela ganhou. Eu entrei no post, né, no canal dela, para ver o vídeo, e aí claro, ela fez isso para chamar atenção e tá tudo bem, não tá errado, né? Eu não tô aqui falando que ela tá errada, nem julgando ela. Mas ela levou isso para chamar pessoas, né? Ela tá certa, ela precisa de clientes, trabalha com isso. E aí, quando ela mostrou, ela tinha ganhado lá 500 e não sei quanto na quina, alguma coisa assim. Realmente, ela ganhou na Sena? Não, na Mega Sena, né? Então, a gente começar a tomar cuidado, porque estão usando muitos, né, artefatos, artifícios, né, para lidar com a nossa escassez. E eu, aqui no meu trabalho, eu busco lidar com a abundância. A escassez, você já sabe qual é a escassez na sua vida. Você já está com escassez de saúde, você já está com escassez de amor, você já está com escassez de dinheiro, você já está com escassez de alegria, você já está com escassez de relacionamento amoroso.
Você já sabe disso. Então, você já sabe que você está com escassez. Eu não quero mais ficar reafirmando a sua escassez. Pelo contrário, eu quero ajudar você a encontrar abundância dentro de você. Abundância em todos os sentidos. Quem é você? Sabe? Que força é essa que existe dentro de você que você ainda não conseguiu enxergar, porque você está tão aprisionada nas escassez, né? E o mundo só mostra a escassez. Tadi Alan, boa noite, nome diferente. Tadi Alan, seja bem-vindo. Então, o que eu vou proporcionar agora para as pessoas que me procurarem em papometria nessas 4 áreas, né? Então, finalizar ciclos da questão financeira desafiadora, finalizar ciclos de relacionamento amoroso, doentio, finalizar ciclos, né, de doenças que estão querendo te mostrar o quanto você está precisando encontrar sua saúde, e finalizar ciclos de ficar buscando pela missão de alma, sabe? Aquilo maravilhoso, lindo que você veio fazer e você ainda não encontrou, ligado muitas vezes à sua profissão. Oi, Gui, seja bem-vindo. Então, essas 4 áreas diz muito sobre a gente. Então, não é mais para você vir aqui e eu ficar, né, como a Adriana falou, mas você falou que a minha saúde não estava boa, eu fui procurar um médico e realmente deu ruim. Tudo bem, tem várias técnicas que vão te ajudar nisso. Mas se você vir aqui com problema de saúde mesmo e me falar, Márcia, nossa, eu começo a falar de problema de saúde, gente, é mais forte do que eu. Eu não sei, eu sintonizo com vocês muito fácil. Então eu já vou falar porque tá muito forte. Problema de digestão, né? Problema de você ficar lá ruminando aquela situação, tentando entender aquela situação. Talvez não tá mais na hora de você entender, tá na hora de você entregar, soltar essa situação. Então fica te dando problema de tireoide, você não fala porque você fica engolindo sapo, você não se posiciona, então fica tentando digerir aquela situação com aquela pessoa, aquele comportamento, aquilo que você não aguenta mais, e aí seu estômago começa a dar refluxo, mexe com a sua digestão, começa a dar azia, atinge seu fígado, porque dá raiva, cria pedras na vesículas, né? Porque não consegue limpar, ou vai para o intestino e começa a dar problemas, né? Muita diarreia, às vezes não é só intestino preso. Então, é uma energia que está te sobrecarregando e descarregando a sua energia vital. Então, isso é muito sério. Então, hoje eu vejo que muitas pessoas estão procurando um milagre na fala de muitos profissionais de várias áreas, né? Não é só terapeuta, não. Hoje a terapia está muito em evidência, porque a gente sabe, né, que a gente precisa mesmo desse autoconhecimento, dessa ajuda. Graças a Deus, as pessoas estão mais abertas a procurarem ajuda, porque senão a gente não vai mudar nada na história, não só nossa, mas desse país, inclusive da nossa família, né? E a outra coisa, né, que é muito interessante, assim, como que a apometria vai agir nessa área? Então, vamos lá. Então, a técnica é a mesma, tá bom? A técnica que eu aprendi com o Palermo, que está ligado com toda essa egrégora universalista, de dar os impulsos, de limpar, de realinhar, de usar o bastão de Dorje, é a mesma. O que mudou é a minha condução energética do que essa egrégora, né, que faz parte do trabalho, da missão do que eu vim fazer aqui, elas têm de recurso tecnológico de consciência espiritual. Como que isso funciona? Então, por exemplo, na hora que eu estou fazendo a despolarização, né, que a gente faz despolarizar, né, as memórias, ou seja, descristalizar aquela memória que você não consegue mudar o seu pensamento, enxergar diferente, porque você está preso no mesmo pensamento. Então, é uma crença coletiva, né? Dinheiro não dá em árvore. Então, assim, como que eu vou ganhar dinheiro se o que eu mais gosto de fazer é pintura em quadrinhos? E eu não tenho faculdade disso, eu não tenho um curso específico disso, estou em Jacareí. Como que eu vou ganhar dinheiro com isso? Só um exemplo, né? Dinheiro não dá em árvore. Então, a sua crença é que dinheiro não dá em árvore. Não é que você não vai ganhar dinheiro com esse trabalho que vem da sua alma, que te traz alegria. É a sua cabeça que está aprisionada numa crença
que dinheiro não dá em árvore. Então, você liga isso à sua potencialidade e até a mensagem que você pode passar por esse quadrinho, que vai despertar, né? Desenho é uma mensagem subliminar, coisas maravilhosas para as outras pessoas. Como, por exemplo, uma mensagem de que dinheiro é abundante, próspero, para descristalizar que dinheiro não dá em árvore. Né? Então, olha só que lindo. Quantas mensagens você pode passar para frente, ajudar outras pessoas e ainda ganhar o dinheiro com esse trabalho. Então, eu preciso desprogramar, né? Despolarizar essas mensagens, essas memórias que estão impregnadas no seu inconsciente. E é nessa hora que você está desdobrado que eu acesso isso. Não me pergunte como acontece isso. Eu nunca estou sozinha. Eles me falam, sabe? Eu não sei explicar, mas vem a fala e aí vem para eu falar o que é para desprogramar. Gente, isso é muito surreal, mas é muito forte e muito lindo também de ver, sabe? Porque aquilo faz sentido. Depois a pessoa fala, eu não te falei nada sobre esse assunto. Assim como veio uma mulher aqui há pouco tempo, ela não me falou nada, ela só falou, me recomendaram receber a apometria com você, porque eu estou tomando um remédio ansiolítico e diz que a apometria é muito bom e tal. Eu falei, ela não falou que estava com depressão, tá bom. Deitou, e aí veio que tinha, né, uma tristeza profunda, junto com essa ansiedade, e aí eu fiz, né, a despolarização falando para desprogramar a causa, né, dessa ansiedade. E quando eu fui no chakra sexual dela, eu tive a imagem de um homem mais velho invadindo ela. E ali me veio, né, várias informações e movimentos para ajudar a limpar aquela memória que estava no chakra sexual dela, para ir limpando o que ligava ela àquela memória que aconteceu, só que ela não sabia se foi na infância, se foi na adolescência ou se foi em outra vida. Mas, enfim, eles foram me falando e eu fui fazendo o movimento que eles pediram. Bom, essa mulher sentou na minha cadeira e eu falei para ela, falei, olha, você já teve alguma experiência, né, não muito agradável, ligado à questão sexual, né, talvez adolescente, não sei se criança você lembra, mas você se sentiu invadida, alguém te molestou, ainda falei assim, e ela contou que sim, que ela lembrava, era acho que dos 8 aos 10 anos, o próprio pai, mas que ela foi fazendo vários trabalhos, inclusive de constelação, e chegou que isso iniciou aos 2 aninhos de idade. Né? Ele molestava ela. Mas já é uma invasão para uma criança. Já é um abuso muito grande. E que naquele momento ela já tinha constelado e que ela não tinha mais problema com isso. Eu falei, olha, pode ser que você teve uma nova consciência, pode ser que você olhou diferente para a história do seu pai, né? O que levou ele a fazer isso e coisa e tal. Mas a memória no seu corpo sexual, né? Lembra que eu falei que a gente tem 7 corpos e cada corpo está ligado com um chakra. Ela ainda está aí e esse é o pano de fundo para te levar para a ansiedade, que te leva numa grande tristeza e que você já está ficando depressiva. Ela fez assim, ela falou, o médico falou que eu estava com características de depressão, me encaminhou para psiquiatra, mas eu não acreditei, não. Enfim. Então, é essa a diferença daqui para frente, entende? Então, a hora que eu estiver aplicando a apometria, precisa a pessoa querer tomar consciência e fazer as atitudes para cortar aquilo de vez. Essa mulher, por exemplo, disse que veio aqui porque ela queria resolver, né, uma ajuda para a ansiedade. Quando eu disse para ela que ela teria que trabalhar essa questão da sexualidade, ela... Enfim, disse que não queria olhar para isso, já tinha olhado e que não queria mexer com isso, coisa e tal. Eu falei, então eu não posso te ajudar mais. Né? Então a gente precisa ser sincera também, né? Não faço milagre, ninguém faz milagre, mas a pessoa tem que querer sair disso. Porque muitas vezes a pessoa fica sofrendo pela mesma história. E ela sofre pela mesma história porque ela ainda não conseguiu e não se consegue sozinha, gente. Sem ajuda espiritual, não se consegue sozinha. Porque muitas vezes tem que desligar também do abusador, né? Vou colocar assim, a energia que ficou com a pessoa. Sabe? Então, ali criou um entrelace quântico de memória de vítima e algoz. Então, esse do algoz também tem que se perdoar, ele também tem que dissociar,
aquela energia de algoz, e essa daqui de vítima, sabe? Porque ninguém é vítima e ninguém é algoz. Nós todos somos a centelha divina de um criador maravilhoso, de uma força espiritual que a gente nem conhece. Eu falo por mim, né? Hoje que trabalho com a medicina da ayahuasca, cada vez que eu vou para uma cerimônia, o ritual da ayahuasca, eu falo, meu Deus, isso existia tudo dentro de mim, né? Tanto de ruim quanto de bom. Falei, e cada vez mais só vai aparecendo as coisas boas, né? Porque a fé tá ligado com a sua coragem de fazer diferente. Só quem tem fé consegue romper padrões. Porque a fé tá ligado muito assim, não, eu boto fé, eu vou. Eu vou com medo mesmo, mas eu tenho fé que vai dar certo. Entende? Então, mesmo com medo, você tem coragem de ir. Mas é a sua fé que está por trás, dizendo que está na hora de você resolver aquilo. E muitas pessoas não sabem nem acessar a própria fé. Porque a fé foi muito colocada no dogma religioso, nas experiências que a nossa família passou, né, e que nos ensinaram. Então, tem uma criança dentro da gente que se perdeu, né, dessa conexão maior, sem precisar de dogmas. Uma criança, ela é uma pureza, ela confia, ela por si só, ela confia que vai dar certo. Então, está na hora da gente começar a trabalhar, né, o que está nos prendendo daquilo que a gente não sabe. Então, muitas vezes, a pessoa vem aqui para fazer apometria, agora nessas 4 vertentes, né? Eu não vou mais atender, como eu falei, para ajustar a pessoa, realinhar a pessoa, não. A pessoa vai vir aqui se ela quiser. Ó, Márcia, eu não quero mais viver essa experiência de relacionamento amoroso na minha vida. Eu quero fechar esse ciclo. Olha só que força. Eu determino que eu feche esse ciclo. Não consigo sozinha, preciso de ajuda. Beleza? A egrégora está aqui e nós vamos acessar onde é que está esse bloqueio e tudo que precisa ser feito para desbloquear. O que depende da gente, a gente vai fazer. O que vem de orientação vai depender de você. Não consigo mais viver buscando o sucesso profissional, encontrar o que eu vim fazer aqui com uma missão de alma, com alegria, trabalhar com alegria, com motivação. Não aguento mais, quero fechar esse ciclo de sofrimento na minha vida. Ótimo. A gente vai acessar onde está a memória, a crença, né, os pactos, e ao que for da nossa ossada, a gente vai fazer o melhor e vai te orientar do que você precisa fazer daqui para frente. Ai, Márcia, essa depressão é de família. Sai disso. Você quer voltar a ser alegre? Né? Quer ser feliz de verdade? Quero. Então tá bom. Então aqui a mesma coisa, vamos trabalhar tudo que precisa e aí você vai encontrar, né, o seu caminho para sua alegria e deixar, né, essa tristeza embora, fecha esse ciclo. E assim como é a questão financeira. O dinheiro está muito ligado com o merecimento. E tem muitas pessoas que às vezes traz de outras vidas, né, ter usado o dinheiro de uma maneira não só mundana, mas também prejudicando, né, o meio que viveu. Então, às vezes, a pessoa tem vários cursos, ela tem MBA, né, tem uma experiência, mas o dinheiro não fica, o dinheiro não prospera na mão dela, não é abundante. Então, a gente vai trabalhar essa questão financeira, porque pode ser que ela tenha, sim, um pacto de outra vida ainda, até de pobreza. Vocês sabiam disso? Que a gente, em outras vidas, já fomos de tudo e que a gente já, muitas vezes, fez pacto de pobreza. Então, precisa fechar esse ciclo, romper com isso. Então, essas quatro temas, 4 áreas da vida é que eu vou trabalhar daqui para frente com a apometria. Por isso que o atendimento solidário, né, que eu vou retomar dia 6 de março aqui no Casina, não vai ser essa apometria que a gente estava acostumado a aplicar na Casa da Luz ou em grupo. Vai ser outro tipo de apometria. Porque está na hora da gente limpar, sabe, essas memórias mais sutis ligadas a essa consciência espiritual. A gente está na era de Aquário, que é algo muito para cima, muito para frente. Então, não dá mais para a gente ficar voltando lá atrás. A constelação faz voltar lá atrás porque você precisa se desprender, né, dos antepassados para você tomar sua vida. Esse trabalho da apometria agora é para cima e para frente, né?
Então, assim, ó, acessar essa força toda, né, divina, universal, de luz, de consciência, de quinta dimensão, para frente, né? E levar isso para a minha vida para frente. Como eu vou fazer, né, daqui para frente? Qual é a vibração? Qual é a postura? Qual é o caminho para fazer isso para frente e ir cada vez mais, né, abundantemente? Então, eu acesso lá de cima, trago para cá e passo para frente. Resumidamente, é isso que daqui para frente vai ser esse trabalho que eu vou estar atuando com a apometria aqui no Casino. A Rosângela tinha feito uma pergunta, eu vou voltar um pouquinho lá em cima para ver se eu já respondi. Se não, quem mais de vocês aí gostariam de saber mais algum assunto sobre a apometria? Já recebi a apometria e gostaria de entender mais sobre. Bom, então a apometria é uma técnica de desdobramento, tá bom? Então, o que é esse desdobramento? Gente, dormindo a gente desdobra, né? Como que a gente consegue desligar? Desdobrando. Então, o nosso corpo fica, né, na cama. A gente tem um cordão chamado cordão de prata, que liga, né, todos os 7 corpos. E aí, quando a gente, por exemplo, vai fazer uma viagem astral à noite, tem muita gente que vai para escolas, né, vai palestra de mestres ascensionados e começa a acessar as coisas dormindo, sabia? Como tem outras pessoas que são ajudantes, né? Socorristas, vão ajudar nos resgates que está acontecendo mesmo aqui na terceira dimensão, mas que no plano astral precisa de ajuda. Então, quando a gente dorme, o nosso corpo apaga, nossa consciência apaga. E aí o nosso corpo, né, emocional, mental ou astral, como você queira chamar, junto com o espiritual, vai fazer essa viagem astral e aí vai para onde tem que ir, dependendo da frequência que você foi dormir, né? Dos sentimentos, de como você passou o dia. Aqui, o que eu faço? Você está deitado, eu vou dar estímulos, orientação para você desdobrar, eu vou dar comando. A mente entende a hora que eu dou o comando para você desdobrar. Então, você percebe que o corpo faz isso. O corpo físico se entrega. E na hora que ele se entrega, fica uma coisa gostosa, sabe? São 15, 20 minutos na maca que você não consegue nem mexer os braços, você está entregue. E aí, nessa hora, então, os corpos sutilizam. Então, quem tem evidência, né, vai ver que começa a ter umas camadas coloridas até mais ou menos uns 2 metros acima do corpo, tá? E aí, nessa hora, eu também estou desdobrada, então o meu corpo físico fica, mas o meu corpo mental, espiritual, astral, ele também se utiliza. E é onde a gente entra com a egrégora, que está em outra vibração, que é mais sutil, que eles vêm ao nosso recurso, né? E desce a vibração deles, para que a nossa sobe, a deles desce, para que a gente se encontre na quinta frequência, dimensão, e ali no corpo, não posso afirmar que é só na quinta, né? Às vezes oitava, enfim. E aí, nesse momento do corpo astral, está ali no astral superior, que a gente fala, que é angelical, que é de luz, que é divino, os nossos corpos são tratados, esses corpos sutilizados. Então, se tem uma memória no corpo mental, você está com chip, por exemplo, a gente vai ter médico do espaço ou cientistas que já têm a tecnologia, né, sideral para ir lá e tirar aquele chip, aquele implante do seu corpo mental superior ou inferior, que está te atrapalhando a ter outros pensamentos. E aí você faz todo esse trabalho, eles, né, não tem tempo e espaço para eles, e é nesse momento que eu acesso a consciência espiritual deles e que eles vão tentando me traduzir, né, o que está querendo dizer aqui na terceira dimensão, quanto isso estava atrapalhando aqui na terceira dimensão. É como se eu tivesse que codificar, né, a consciência espiritual para esse movimento humano da nossa experiência aqui. E aí, quando terminou tudo isso, e claro, nesse momento tem uma fala, né, que eu estou dando comando para essas coisas estarem acontecendo, com uma fala divina, de luz, né, de orientação, vai ter um momento que eu vou reacoplar, e aí eu dou o comando para reacoplar
dizendo, reacoplando 7 corpos agora, e dou, né, os impulsos magnéticos, que é, né, quântico, para o corpo reacoplar. Quem é mais sensível viaja tanto que quando volta, sabe aquele tranquinho? Dá um tranquinho assim, quando a gente parece que vai cair, tá dormindo e parece que vai cair da cama. Tem gente que sente isso. Eu falo, nossa, voltou com tudo. E às vezes a pessoa fala para mim, eu não queria voltar. Então, mas como eu dei, né, para voltar, a orientação para voltar, e dei o comando, a pessoa volta. Ah, Rosângela, expliquei, tá bom. A Maria das Dores. Já na primeira sessão, o problema já é resolvido ou precisa de mais sessões para a melhora? Vai depender. Se você trouxer nesses 4 contextos que eu te falei, vai depender do quanto você está pronta. Eu já vi situação, nenhuma sessão aquela pessoa resolver. Então, por exemplo, eu tive um caso de uma moça que ela estava na dúvida do casamento e aí tinha uma outra questão difícil também com sexualidade, e ela estava com medo de confiar, né, nesse marido e coisa e tal, e ela ainda não tinha me falado isso. Quando eu apliquei, e eu perguntei para ela, você está cansada desses relacionamentos? Ela falou, tô, mas esse parece diferente, e acho que é por isso que eu tô com medo. Então, né, ela foi bem pontual. Assim, ó, foi muito nítido. A gente aplicou, eu resgatei uma parte dela que estava presa lá na adolescência dela, né, com esse masculino que machucou ela, que, enfim, ela tinha todo um assunto lá com ele, e logo em seguida ela postou que casou, e depois ela compartilhou comigo, e não sei, está meses casada já, não sei se tem 1 ano, a relação mudou completamente, que ela mesma disse que não. Claro que ela continuou fazendo terapia de outras maneiras, não comigo, né? Não apometria. Mas foi uma coisa muito pontual que desbloqueou isso, e ela, né? Tudo bem, 1 ano de casado, né? A gente tá, mas mesmo assim, né? Tá bem, tá fluindo, as coisas estão acontecendo. Então vai depender do quanto você tá pronta, né? E disposta para isso resolver. Como já teve um caso de uma pessoa que veio para mim, eu não sei porquê, mas veio que ela era para eu aplicar 7 apometrias em seguidas nela. Eu falei, nossa, todo dia apometria não é normal. E aí, tanto é que eu que estava com pouca energia, então teve dia que eu falei para ela, não vai rolar hoje. Mas realmente ela deu uma andada nas coisas da vida dela, inclusive financeira. Eu li um livro de apometria do Godinho, sim, e uma das páginas, lembro que na abertura do campo astral é necessário algumas sessões. É que assim, ó, muita coisa mudou, né? O Godinho, ele tem uma outra vertente no trabalho com a apometria. Inclusive, ele usa, né? Usa não é essa palavra. Ele tem, né, uma equipe de médios sensitivos para trazer, né, aquele inimigo da outra vida, daquela que está nessa vida, né, atrapalhando a pessoa, para fazer o resgate desse inimigo através do médio sensitivo, né? Então é diferente. Essa apometria que o Palermo montou, ela é muito universal. Então ela é quântica, ela é extraterrestre, né? Então é diferente, não é muito rápida, sabe? É uma coisa, não que o do Godinho não seja boa, não é nada disso, porque tem outras formas também de aplicar apometria. Mas essa do Palermo é um salto quântico mesmo para resolver. A gente não tem que ficar abrindo toda hora a frequência, sabe? Da pessoa, frequência. Às vezes até a pessoa acaba não tomando a consciência que ela precisa tomar para mudar. E aí, sabe, como tudo, né? A gente às vezes acaba criando uma muleta. Então, é diferente, é bem diferente. Aí você teria que fazer uma para você sentir, né, como é diferente. É rápida, prática e muito pontual. Então, esse é o meu recado, né, com essa apometria. Se a gente não tomar consciência espiritual do que a gente está vibrando e qual é a nossa correlação com aquela situação, você pode abrir várias vezes a frequência. Você não muda consciencialmente. Aí aquilo fica, como eu falei, né, o papel da vítima. Todo momento você fica voltando para o papel da vítima. Você muda aquele contexto de obsessão e começa a atrair outro tipo de obsessão.
Então, né, o que os irmãos do espaço têm me falado é isso. A gente precisa acessar a nossa autorresponsabilidade, mas no olhar consciencial, né, da espiritualidade, não do papel, por exemplo, que eu já escutei, né, muitos espíritas, principalmente de mesa branca, né, que fala ficar no chicotinho, sabe? Ah, mas é seu resgate kármico, você tem que resolver, você escolheu passar por isso, você sabe, o que eu vejo hoje, dentro da minha experiência, né? Eu comecei com a apometria em 2015, então tem 8 anos, né? Em janeiro de 2015. Nesses 8 anos, cada vez mais, eles vêm me trazendo uma leveza, eles vêm me trazendo uma outra consciência com autorresponsabilidade que dá mais firmeza até da gente resolver com leveza. Ângela, precisa definir uma área ou pode ser todas? Pode ser que nesse momento você esteja passando por todas, né, Ângela? Aí a gente vai achar o desequilíbrio, porque talvez é uma, né, que está desencadeando as outras 3. Mas pode sim, tá? Você traz as 4 e na hora de aplicar aqui, eu confio, acredito que eles vão me mostrar, vão me orientar em qual você tem que pontuar para as outras 3 desbloquear de vez. O Guilherme, pode repetir os 4 temas de atuação? Pode. Você pode, então, vir, uma semana, como a Ângela acabou de perguntar, né? Mas você pode vir pontual mesmo. Ah, essa semana eu estou sentindo que eu quero desbloquear essa questão financeira da minha vida. Beleza. Semana que vem, quero desbloquear essa questão profissional, né? Ligada à minha missão de alma. Na outra, a minha questão de saúde emocional. Me pego muito triste em momentos, né? Querendo ir para a depressão mesmo. Eu tenho que fazer um esforço danado para elevar a vibração. E o outro, né, o relacionamento amoroso. Não quero mais viver essa situação que se repete. Eu tenho consciência já, mas não estou conseguindo mais lidar com isso. Não tenho energia, né? Não tenho mais recurso, que a gente fala. Pode sim, ou tanto faz, né? Começar de frente para trás, enfim. Mas pode. Mas precisa ser essas 4. Se você vir aqui para mim falar, né, como já aconteceu, Márcia, não dormi essa noite nada. Passei a noite super mal, eu tenho que agora fazer uma prova no concurso, assim, assado. Pelo amor de Deus, aplica a apometria em mim agora. Não vai rolar mais. Ô, Lu, você tá aí? Que bom, Luciana gosta, né, da apometria? É melhor fazer presencialmente ou pode fazer online? Se for online, você vai ter que seguir agora algumas orientações para o ambiente, né? Então, vai ter que ser um ambiente que a energia seja só sua. Então, por exemplo, se você é casada, não dá para fazer no seu quarto, porque você vai estar na cama, tem a energia do seu marido lá. Se você tiver um escritório, nesse escritório, quem fica mais lá? Né? Minha filha... Criança, tudo bem, né? Minha filha estuda muito no escritório, tudo bem. Mas eu divido o escritório com meu marido. Já não vai ser legal, tá? Eu vou fazer no meu consultório. Tá, mas no consultório, sua egrégora é bem firmada? Porque senão eu vou acessar a energia dos seus clientes. Então, dá para fazer online, mas daí a gente vai ter que ter uma preparação no ambiente. Então, como, por exemplo, né? No meu escritório, minha filha que fica mais lá. Então, tá. Então, um dia antes, você vai fazer a preparação energética, que eu vou te orientar no seu escritório, para no outro dia eu aplicar a apometria online. Dá para fazer sim, mas agora a gente vai ter aí um trabalhinho a mais, tá, Lu? Quem mais? Mas o que isso influencia? Muito, porque quando eu desdobro, eu acesso a energia do ambiente também. Então, às vezes, eu acesso até que no ambiente é que está te dando todos esses problemas. Por isso que não tem problema ser online, tá? Mas se você vem aqui presencialmente, a egrégora daqui, ela já está firmada, né? Então, aqui não vai fugir nada. Vai ser muito, até se você tiver... Se o seu ambiente que está atrapalhando você, eu vou sentir. Só que eu vou sentir o que tem em você para ter atraído, né, essa realidade de ter sobrecarregado seu ambiente. Então, é diferente, né? É muito mais potencializado aqui do que online. Porque você já fez online, né? Sim, não, mas eu faço online.
Só que agora, nesse formato, vai precisar ter essa preparação do ambiente antes, tá bom? Mas não é nada demais. É fazer uma defumação, né, com incenso, colocar um mantra de limpeza no lugar antes, se tiver lixo, tirar o lixo, o ambiente tem que estar limpo, enfim, mas não é nada demais, tá bom? Mas tem como, vou continuar fazendo online sim, e é diferente o valor, né? O valor aqui é 170 e o valor online é 150. Maria das Dores. A apometria é diferente da constelação? Total, total. Não é uma coisa diferente da outra, né? Com a apometria, como eu falei, eu vou trabalhar os 7 corpos ligados aos 7 chakras, que estão ligados às 7 áreas da nossa vida. E aí eu vou acessar a memória de qual desses chakras é que está te enredando, né, nessa situação que você vai trazer para mim, e o que você precisa fazer para cortar disso, o que precisar ser cortado pela espiritualidade aqui, já vai ter o corte, mas vai ter uma mudança aqui, é só sua, você que vai ter que fazer. A constelação é abrir um campo de informação do sistema e de todos os envolvidos. Então, as pessoas vão representar, por exemplo, eu quero constelar a questão financeira da minha vida. E aí, de repente, a constelação mostra que um antepassado seu roubou, né? Roubou mesmo, né? Teve um furto e se deu muito bem. A sua família ganhou muito com isso. A geração que ele trouxe para frente ganhou muito com esse roubo. Alguém vai ter que pagar essa conta de desequilíbrio. Então, o campo da constelação traz quem foi que ele roubou. Então, traz a alma, a memória daquela pessoa que ele roubou. E ali a gente vai, nos movimentos, ajustar nas 3 ordens, né, as 3 leis do amor, o equilíbrio entre a vítima e o algoz, né? E aí, isso tudo resolve lá atrás, não tem tempo e espaço, né? Já morreu há 200 anos, mas a alma deles ainda estão guerreando lá, e isso vem reverberando, né, para todo o campo familiar, então a gente vai resolver lá atrás, vai vindo, até chegar onde respingou em você, com essa questão financeira, e aí dissolve-se isso, e você honra a vida, né, desse ancestral e dessa outra pessoa que, querendo ou não, deu o dinheiro para sua família ter mais prosperidade, você vai honrar agora tendo uma vida financeira mais harmoniosa, justa e equilibradamente com um olhar divino em relação ao dinheiro. Então é muito lindo, né? Outro dia a gente pode fazer uma live aqui só sobre constelação, tá bom? Se vocês quiserem, põe aí embaixo. Eu quero uma live sobre constelação familiar. Aí a gente marca e faz e eu abro para vocês falarem assuntos pontuais de vocês para eu dar a explicação, tá bom? Aí é claro que eu não vou ficar dando nome, né? Aqui eu não vou dar o nome, mas aí vocês me mandam o que vocês querem saber, eu respondo, tá bom? Mas põe lá, eu quero live de constelação familiar. É tudo muito lindo, é muito lindo. E aí é isso, às vezes, quando eu estou aplicando a apometria, vem que o caso, além do que a gente cortou aqui de outras vidas, ou de demanda, enfim, teria que fazer uma constelação, né, para você sair do emaranhado do sistema familiar. Aí eu indico, né, do orientação, tá bom? Assim como a Adriana falou, eu falei para ela da saúde, ela foi procurar um médico, que era o mais certo. E batata, né, já foi resolver isso. Alguém mais? Alguém tem mais uma pergunta? Não? Então, vou finalizar por aqui. Rosângela, qual a duração desse atendimento? Online, Rosângela, 1 hora. Presencialmente, 1h15, 1h30, tá? Porque aqui a gente acaba conversando um pouquinho, tomando um chá, né? Então, a gente acaba tendo um pouquinho mais de tempo. Mas online, 1 hora certa. E presencial, 1h15, estourando 1h30, porque às vezes aqui tem um pajé, né, que eu sintonizo a frequência com ele, e ele fala para. Ele chama de banho de ervas no ar, então ele me pede para pegar as ervas e ele faz uma oração. É muito lindo! Ele faz uma oração enquanto vocês estão aqui desdobrada e eu vou, né, fazendo o movimento com as ervas do que ele está falando que é para fazer, e isso vai limpando o campo de vocês. Então,
Por isso que não dá para eu pontuar assim uma hora certa. Põe aí pelo menos 1h15 a 1h30, presencialmente, tá bom? Online também acontece isso, mas a experiência presencial tem mais elementos, vamos dizer assim. A Ana Rosa, eu quero. Quer o que, Ana? A live da constelação? Maria das Dores. É individual? A constelação tanto pode ser individual como pode ser em grupo. Individual eu faço com os bonecos. E aí o valor é bem mais, vamos dizer assim, elevado, porque eu acabo representando muito e com a minha sensibilidade eu faço uma constelação, né? Eu facilito uma constelação, depois não aguento mais nada, né? Aí eu que tenho que receber a apometria, tomar banho, enfim. Então, o valor da apometria individual é R$800. E o valor coletivo, né, em grupo, é 597. O valor da apometria individual. A apometria é individual, desculpa, que nós estávamos falando de constelação, mas tá bom, já respondi, né? A apometria é individual. Eu não consigo fazer apometria coletiva mais nesse formato, tá bom? Tem também, como eu falei, dia 6 de março eu vou fazer uma apometria coletiva, mas é outro formato, e mesmo assim é para aquele grupo que vai vir 3 segundas-feiras seguidas, né? Então, a primeira segunda-feira é uma meditação guiada com palestra e exercícios sistêmicos, a segunda, a mesma coisa, e a terceira, sim, vai ter essa apometria guiada, que é outro formato, aí sim vai ser em grupo. Mas para fazer esse trabalho específico que eu falei, meu, e toda essa egrégora, todo esse novo formato que me veio, é individual, tá bom? Tá bom, Ana, vou deixar aí marcado. É isso, né, gente? Então, olha, eu quero agradecer de todo o meu coração de vocês estarem aqui presentes. Vocês viram que eu adoro falar, né? Mas adoro também responder, eu acho que isso agrega para vocês, agrega para mim. E eu gostaria que vocês passassem essa live para frente, porque tem muita gente nesse mundão afora passando por essas situações e ainda estão lá, sabe, uma consciência espiritual me trouxe isso, né? Que hoje o sofrimento é opcional. Na era de peixes, realmente não era opcional porque era muito dogmática, né? Então, até para a gente se sentir fazendo parte de um grupo, principalmente da religião, a gente ficava carregando cruz, né? O karma, enfim. Só que agora, na nova era de Aquário, não tem mais isso. O sofrimento é opcional, porque a tecnologia, né, de ajuda, ela alavancou muito várias técnicas, terapias, né, formas da gente se autoconhecer e poder sair desses enredamentos, dessas dores e até daquilo que é oculto. Então, né, quando essa espiritualidade me falou isso, eu achei muito lindo. Agora, o sofrimento é opcional. Então, tem muita gente que nem sabe que não precisa mais sofrer. Então, quem puder passar para frente, eu agradeço. E se alguém tiver mais alguma dúvida ou quiser passar comigo, né, para experimentar nesse novo contexto que eu trouxe, eu vou deixar o telefone do Casino aqui embaixo, nos comentários, e aí vocês podem ligar e a gente marca um horário, seja online ou presencial. Para mim vai ser um grande prazer e uma experiência maravilhosa trabalhar com toda essa consciência espiritual de cima para frente. É isso. Gratidão, gente. Isso aí, chega de sofrimento, gratidão, gratidão por compartilhar o conhecimento. Ai, olha, podem contar comigo, né, Rosana? Você sabe, eu já fui no seu restaurante para fazer uma palestra. A minha missão está ligada, né, com isso. Saturno é um planeta muito justo, sabe? Mas muito sério também. O que é certo é certo. E o meu Saturno está na casa 3, que é da comunicação. Então, eu tenho certeza que eu só falo aquilo que me é permitido, porque isso vem com uma verdade e uma verdade do meu coração, mas junto a essa consciência espiritual. Eu aqui não estou sozinha. Sem eles, com certeza, eu não falaria coisa com coisa. Eu estaria aqui, ó, com a apostila aberta para não errar. Guilherme, quanto ao curso de apometria? Possivelmente depois do segundo semestre, né, desse ano, vamos ver como vai andar o andar da carruagem aí, Gui. Muita responsabilidade aplicar apometria, sabe? Então, abrir frequência não é tão simples assim. Né? Você que está acessando tantas coisas aí, ayahuasca, você sabe disso.
Eu recomendo ótima profissional. Ah, gratidão, Maria. O Guilherme, ainda ministra? Então, pretendo, mas eu estou esperando a egrégora me falar se é realmente para eu dar ou não e como vai ser. Ainda vou esperar, mas para metade do ano, tá bom? A Ana, sim, excelente profissional, gratidão, gratidão, é isso, gente. Então, vou finalizar aqui e aí vou colocar o número do Casina, tá? Aqui embaixo no comentário. Então, para quem quiser, esse é o número do Casina, tá bom? Entre em contato que a Malena ou eu, a gente responde e marca o horário para vocês. É isso. Gratidão. De nada, Adriana, nos deixou empolgada para tratar com muita esperança de mudança na vida. Ah, você pode ter certeza. Eu falo isso aqui, né, para Malena. E eu vim para abrir caminho e eu vim para fazer a diferença. E eu sei o quanto isso me custou muito começar fazendo a diferença lá em casa. Mas, né, depois que a gente firma na nossa missão, firma com essa força, né, espiritual, de consciência espiritual, não tem nada que faz a gente sair do nosso propósito com essa força maior. Boa noite, Dani. Imagina, eu que agradeço. É isso, gente. Um beijão, ótima quarta-feira de cinza para vocês e que traga aí mais consciência, mais amor, mais postura